Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Hoje estamos aqui em mais um dia de oração. Hoje eu quero orar com você, o Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Mas antes de orar o Pai Nosso com você, eu quero meditar no livro de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus nos ensina a orar. Jesus nos entrega o modelo da oração. Mas antes de ir para a palavra do Senhor, eu quero me apresentar. Eu me chamo Anderson Bernardes, criador desse canal, a qual aqui a minha intenção não é falar de religião, não é falar de placa de igreja, e sim falar de Jesus Cristo, falar de Deus, falar da Bíblia, a palavra de Deus, a qual está aberta aqui na minha frente. A minha intenção é orar, interceder pela sua vida. Você que tem dificuldade de orar, peço a você que se inscreva nesse canal, venha fazer parte dessa corrente de oração, onde que colocarei oração, fazeremos campanhas, fazeremos atos proféticos, porque na Bíblia diz que há muitos atos proféticos, e Deus gosta disso, Deus gosta de atos proféticos. E peço a você que não é inscrito, que se inscreva, deixe o like, compartilhe a sua oração, porque você fazendo isso, você ajuda que o YouTube reconheça que a intenção do canal é boa e o YouTube entrega as minhas orações, a palavra de Deus, a mais pessoas. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, no capítulo 6 em diante. Tu, porém, quando os orares, vai para o teu quarto e fecha a porta e ore ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelhe a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tem necessidade, antes mesmo que lhe pedir. A palavra de Deus está dizendo que quando a gente orar, a gente devemos tirar, se retirar para um lugar secreto e orar ao Pai que está em secreto, e o Deus que está em secreto, ele nos recompensará. A palavra de Deus está dizendo que a gente devemos fechar a porta. E quando Jesus disse aqui que devemos fechar a porta, ele não está dizendo que devemos fechar a porta do nosso quarto, e sim está dizendo que a gente devemos fechar as portas das distrações. Quando a gente for orar, a gente devemos dedicar aquele tempo totalmente a Deus. Quantas vezes a gente vai orar, a gente coloca o celular ao nosso lado, ou a gente vai orar, chega uma pessoa que chama a gente. Isso é distração. Então Deus está pedindo que a gente feche a porta do nosso quarto para a gente viver aquele momento em secreto. E quando Jesus está dizendo isso, vá para o teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Deus está dizendo, fecha a porta das distrações e dedique esse tempo totalmente a mim, que eu que estou em secreto, eu te recompensará. Às vezes você pode orar a Deus em silêncio, mas você se desliga
das redes sociais, das pessoas que estão ao seu lado, e ore a Deus em mente. Vai para o seu cantinho e ore e busque a presença de Deus. E a palavra de Deus continua nos dizendo: por essa razão, quando for orar, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A palavra do Senhor está dizendo que devemos santificar o nome de Deus. E quando a gente for orar, a gente devemos orar que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Quantas vezes a gente oramos, mas a gente não esperamos que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. A gente ora, a gente pede, mas a gente não sabe esperar que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E a palavra continua nos dizendo: dai-nos os pão diário, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido. A gente devemos pedir a Deus o pão de cada dia. A gente devemos pedir a Deus que nos dê um dia abençoado, que Ele nos dê o sustento para aquele dia. Não para outro dia, mas para aquele dia. Deus fala que a gente devemos orar pelo dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe o que irá acontecer. Então, portanto, quando a gente for orar, que a gente peça a Deus que Ele nos dê um dia abençoado, que Ele provê na nossa vida e que não nos deixe nada faltar. E a palavra também está dizendo que a gente devemos pedir perdão a Deus, as pessoas que a gente ofende. Às vezes a gente ofende as pessoas e a gente não vê. E também está dizendo que a gente devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Quantas vezes a gente sai para trabalhar ou sai para a rua e a gente somos ofendidos, seja com palavras, seja com atitude, e a gente sai, fica triste, para de falar com aquela pessoa, fica murmurando, fica reclamando, e Deus não gosta disso. Portanto, a gente devemos perdoar e pedir a Deus perdão pelos nossos erros e pelas nossas ofensas às pessoas. E continuando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dai-nos hoje o pão diário, perdoa as nossas dívidas e não conduze as tentações, livra-nos do mal. A palavra do Senhor está dizendo que a gente devemos orar a Deus que nos livre das tentações. Assim que a gente acorda, a gente já é tentado pelo inimigo. A palavra do Senhor diz que o inimigo fica ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. A gente deve pedir a Deus que Ele não deixe a gente cair na tentação naquele dia, que a gente não venha ceder a tentações do inimigo, porque o inimigo ele vai oferecer tentações a você durante o dia. A gente devemos pedir ao Senhor que nos livre do mal, que Ele nos leve e nos traga em segurança, que Ele nos dá um dia de segurança, uma proteção para a nossa vida. E, por último, a palavra diz, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Que o reino de Deus, ele é para hoje, amanhã e para todo sempre. Esse último palavra do Pai Nosso, ela é linda. Ela fala, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Todo o poder, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. E fala ainda, hoje, amanhã
e para todo sempre. Olha que a palavra de Deus, ela não lembra do nosso passado. Ela não fala do passado. A palavra do Senhor diz: esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo que é Jesus Cristo, que é buscar a presença de Deus. E aqui está dizendo que pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Não existe passado. Que de hoje em diante a gente viva uma nova vida de comunhão a Deus. Glória a Deus. Então, essa é a meditação na palavra do Senhor. E não há como terminar esta oração orando o Pai Nosso, a qual é a oração mais linda que tem na Bíblia, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Então, para terminar este momento de oração, ore comigo e que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém e diga graças a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Já quero desejar sobre sua vida uma semana abençoada, uma semana com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te proteja.